Fala pessoal, tudo beleza? Bora para mais um fechamento hoje, dia 18 de abril, começando aqui pelo dólar. Eu acabei executando apenas dois trades no dólar hoje, sendo eles um trade de arbitragem e depois um trade a favor da movimentação que eu aguardava para a segunda hora do dia. Mas antes de falar o racional para vocês, vamos contextualizar o mercado. Aqui no nosso canal oficial do Telegram, eu informei para eles o mapeamento de dólar, onde eu esperava um mercado lateral, se ele abrisse nessa região, lateral na primeira hora, ou, se ele rompesse para cima dessa região anterior, ele entrasse em uma microestrutura também de lateral até que ele rompesse, trocasse a polaridade e continuasse seu ciclo comprador. Ou, se ele abrisse abaixo rompendo essa região, também entrasse em uma microestrutura lateral e depois rompesse para uma segunda hora e iniciasse um movimento mais corretivo, buscando essa faixa de preço que também imaginava o mercado flat caso o mercado alcançasse essa região. Mas aqui então está o viés, tá pessoal? Ou seja, eu mando para a galera lá cálculos de abertura, máxima, mínima, lembrando, são cálculos aproximados, não são exatos. Apenas a arbitragem eu utilizo como um cálculo exato. Por quê? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu mostro para vocês como que se faz o cálculo e como também opera, como se faz uma entrada. Ou seja, para eu conseguir entrar num trade de arbitragem, eu preciso ter a abertura do mercado no dia do pregão com a diferença de 10 pontos desse valor calculado, e aí sim eu espero uma boa condição de compra. E o que eu fiz hoje? Percebam, viés direcional, esse seria o viés para a primeira hora do dia, que eu envio às 8h55. Normalmente eu faço pré-market 8h55, 9h55, 10h55. Toda vez que eu vou operar, eu utilizo um viés direcional para aquela hora. Então toda hora eu estou fazendo aquele pré-market novamente. E aqui nesse viés direcional, então eu informo neutro para baixa no dólar. Mas só vejo ele vendedor se ele perder o fundo de onde eu marquei no mapeamento, se não flat para a primeira hora. Mas atenção, pode rolar trade de arbitragem hoje. Isso enviado 8h54 da manhã. E aqui tem o índice com uma pré-abertura em 126.686, o justo overnight no caso do índice e também do dólar. No dólar ficou 5.219. E partindo aqui para o nosso racional, esse primeiro trade foi nessa região, uma compra pela arbitragem, com alvo lá na casa dos 5.258. E depois eu tive uma saída final nessa região, porque eu acreditei que o mercado poderia voltar para essa faixa de preço. Por quê? Lá nos 60 minutos o mercado ele faz um reteste, o preço ele faz um reteste na média de 20. Se você jogar lá no gráfico de 60, você vai perceber isso. Observem, o mercado ele bate então na média de 20, faz o reteste e volta para baixo. Então, por conta disso, eu encerrei aquele trade na compra. Voltando aqui nos 5 minutos, gráfico principal, agora eu vou jogar lá no Renko, que é o layout que eu fiz a entrada. E observando o cálculo aqui então, pessoal, da arbitragem, percebam, era 5.258, isso enviado às 8h54 da manhã. Já aqui na tela, perceba o seguinte, eu comprei na primeira barra, no primeiro box do dia, na verdade. Esse primeiro box ele fechou para mim um PFR acima da média de 50 e também um PFR de inversão no meu setup linha da sombra aqui no Renko. Lembrando, o Renko ele é um filtro de volatilidade para o mercado. E eu utilizo ele no meu setup junto aos 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos para intraday. Sendo assim, então, temos o 5.258 aqui como um alvo. A minha entrada nessa região, rompendo o primeiro box do dia. O mercado, então, ele acaba se deslocando, ele vai a favor, ele recua e depois ele dispara. Nessa que ele dispara, ele faz um retorno ao setup linha da sombra, volta pegando a minha parcial e ele começa a formar para nós aqui uma espécie de cunha. E essa cunha, pessoal, ela acaba formando uma região interessante nesses topos, porque se o mercado viesse buscar, eu entenderia que aqui seria um trap, uma armadilha, ou seja, o mercado não ia continuar comprador. Então, normalmente, essas figuras de cunha são sinais de reversão. Claro que você vai alinhar a outros contextos de mercado. Como eu citei no gráfico de 60, ele bateu a média de 20, violou e voltou para baixo, então para mim ali o mercado ia sentir, ele ia recuar um pouco, então foi quando eu acabei encerrando nessa região. Por quê? Perceba, o mercado então ele faz a violação, arma para nós um overshot aqui, volta rompendo o suporte dessa cunha que ele formou, faz a troca de polaridade e depois ele inicia o seu movimento de queda. Nessa que ele inicia o seu movimento de queda eu fiquei de fora, mas depois eu tentei uma venda nessa região e acabei saindo basicamente com um ponto aqui, ó, nessa outra região. E foram somente esses dois trades que eu executei hoje. Ou seja, peguei então um trade aqui parcial de 19,5 pontos com uma saída final da mão que sobrou, 50% da mão, de 16,5 pontos, basicamente 17. Agora voltando para a nossa estrutura de 5 minutos aí, gráfico principal, perceba o seguinte, pessoal. Temos aí uma estrutura onde o mercado ele deu para nós um trade de arbitragem, depois ele faz a violação trocando a polaridade nessa região macro, então o mercado ele tinha esse suporte, virou resistência, o mercado lhe arma um outro topo. E como eu estruturo um canal, no caso, pessoal, como eu imaginava o mercado neutro para a primeira hora e também para a segunda, como eu enviei o viés direcional de mercado para eles, eu tinha aqui, no caso, uma estrutura técnica que era o seguinte, eu tinha um fundo, um topo e um fundo. Quando que isso vai virar um canal de alta para mim? A partir do momento que ele romper esse topo.
Então ele vai ter pontos futuros para ser utilizado como alvo. Então o mercado ele rompeu no meu trade de arbitragem, ele volta até essa região de suporte, dando um terceiro toque. Eu considero tudo isso aqui como terceiro toque, tá, pessoal? A partir daí, ele gera um novo deslocamento buscando esse ponto futuro como alvo, retorna 50% do canal e continua sua movimentação dando um trap também nessa região de resistência. Perceba, ele fez a mesma coisa que a cunha que eu desenhei para vocês anteriormente, onde a cunha ela foi se afunilando no preço até que ela viola a máxima e volta para baixo. Essas violações são armadilhas, e essas armadilhas são os melhores locais para você executar um trade contra a movimentação atual. Então o mercado ele acabou voltando tanto nesse trade que eu citei, quanto nesse outro aqui, no caso dessa figura de 5 minutos formada. Perceba, quando ele faz a armadilha, o movimento ele é mais limpo, ele é mais nítido. Foi o que aconteceu. Então o mercado ele faz esse trap aqui em cima e volta buscando a região de suporte desse canal projetado. Então temos aqui um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo. Aí o mercado testando trabalhar a ruptura. Aqui é o seguinte, pessoal, como que eu sei que o mercado ele vai romper um topo ou fundo em uma estrutura gráfica? É quando o mercado ele tenta trabalhar mais na base superior do que inferior. Então, se ele tenta trabalhar acima de 50% do canal, existem grandes chances do mercado ele testar a ruptura dessa figura, para daí sim ele voltar a favor como uma armadilha de touros e buscar essa região de suporte, até porque 80% dos rompimentos são falsos quando você determina uma estrutura gráfica. Então o mercado acabou rompendo essa região de suporte, fez a sua troca de polaridade e depois ele busca essa região e fecha basicamente o dia de hoje nesse suporte de uma LTA macro. E o que eu espero para o dólar amanhã? Vou jogar aqui no nosso gráfico, lembrando, esse aqui é um gráfico de mapeamento, um layout de mapeamento. Eu tenho aqui um outro layout que é de médias móveis. Temos médias flats por hora sem direção para o dólar, média de 500 vindo buscar o preço. Temos no 15 minutos médias também flats a 200 vindo buscar o preço, sem direção definida. Continuo também com essa região de suporte para trabalhar amanhã. E só voltando aqui nos 5 minutos, temos a projeção de uma figura gráfica sendo rompida, ou seja, o mercado rompe uma figura gráfica, você projeta ela um nível abaixo 100%, e o mercado fecha exatamente na LTA macro e também no suporte desse canal, um nível abaixo 100% dele. E voltando novamente para o meu layout de médias móveis, 60 minutos, temos 1, 2, 3 de venda aqui em cima nessa região, confluente com 78.6 lá dos 5 minutos, vamos observar novamente lá. Olha só, temos aqui uma confluência com 78.6. Ah, mas o mercado não chegou. Cara, é basicamente aqui um tick para pegar, meio tick. Então, para mim, o mercado bateu lá. Então, ele bateu no 7.8, até porque está meio torto ali, ó. Ele bateu exatamente no 7.8 e recuou. E retornando aqui pelos 60 minutos, perceba o seguinte. Ele retorna, então, para a região de 78.6, faz o teste, executa seu deslocamento com 1, 2, 3 de venda. A perda da mínima dessa barra positiva que inicia 1, 2, 3 de venda gera o gatilho. O mercado vai a favor. Ele tem um retorno até essa região. Lembrando, essa é uma região de troca de polaridade muito importante que eu já citei. Se o mercado perdesse essa zona, ele poderia gerar um deslocamento na ponta vendedora. Já no meu outro layout de bandas de Bollinger, eu tenho 5 minutos indo buscar a média de 500, bandas abertas, sinal que o mercado pode abrir buscando a região inferior, até porque ele tem a perda desse pivôzinho no preço e tem também aqui no indicador com troca de polaridade. Pode ser então que o dólar ele abra com um gapzinho de baixa amanhã e volte a favor, ou ele abre buscando essa média de 500 que eu tenho aqui, vindo buscar o preço. No 15 minutos eu tenho banda inferior apontando para baixo, preço acompanhando. Nesse caso tenho também a ruptura desse pivôzinho no 15 minutos. E no IFR também eu tenho essa região, mas ele ainda não está sobrevendido. A ideia é testar isso aqui como suporte, que é o 30 da sobrevenda, e romper. Se ele não romper, ele pode voltar para cima e o mercado continuar comprador. Mas ele tem a média para buscar aqui embaixo. Já nos 60 minutos, eu tenho então 1, 2, 3 de venda no dólar, bandas que estão se fechando, então o mercado ele pode se manter numa lateralidade aqui pelos 60. Já aqui temos o preço não alcançando essa região, enquanto no IFR sim, então temos aqui um Advanced Breakdown. O que seria isso? É quando o mercado ele não rompe o fundo, porém o indicador sim. Então sinaliza uma ruptura de pivô nessa região. Então pode ser o quê? Uma ruptura aqui, uma violação, para depois uma volta, ou até o início de um ciclo de baixa. E falando do índice aqui, tá pessoal, temos o justo overnight em 126,484, o mercado ele acaba alcançando essa região, ele busca essa outra faixa de preço aqui e volta para baixo. Lembrando que lá no mapeamento eu envio para eles o seguinte, que o índice ele poderia trabalhar acima dessa faixa de preço compradora, ou abaixo dessa faixa de preço como uma pressão vendedora, e entre essa região o mercado lateral, consolidado. Foi o que aconteceu, o mercado então ele faz uma primeira hora com abertura nessa região, volta a testar suporte,
e volta aqui a favor com um grande deslocamento na ponta compradora, até que ele acaba perdendo a força e acaba retornando para essa região de suporte com um fluxo vendedor bem acentuado. Então o mercado ele acaba rompendo, trocando uma polaridade, só que o mercado acaba então recuando e voltando a trabalhar para dentro desse padrão gráfico. Então o que eu espero para o índice amanhã? Eu espero ele trabalhando acima dessa faixa de preço ou abaixo dessa faixa de preço, se mantendo naquele contexto de lateralidade que eu citei. Jogando aqui nos outros tempos gráficos, eu tenho médias 200 e 500 apontando para baixo, as intradays divergentes, sem tendência confirmada, 15 minutos mesma coisa, temos as médias aqui sem direção definida, menos a 200 apontando para baixo, 60 minutos eu tenho as duas últimas horas fechando entre médias móveis, que sinaliza para nós o mercado em contexto lateral, em microestrutura, no caso 5 ou 15 minutos. Então toda vez que você tem preços fechando entre médias móveis no 60, pode esperar que aquela hora vai ser flat, vai ser lateral, vai ser bem ruim de se trabalhar. Mas temos aqui a 50 apontando para baixo, porém ela está divergente da 200. Então acredito num possível pullback, um repique na ponta compradora buscando a máxima do dia de hoje. Já no nosso outro layout aqui, então temos o mercado em uma estrutura lateral, 80% do seu tempo ele vai trabalhar aqui, então todos os rompimentos eu acredito que são falsos e o mercado vai voltar a trabalhar aqui. Acredito então na busca dessa faixa de preço na resistência para o índice amanhã, a menos que ele faça o rompimento dessa região com força, volte trocando a polaridade e venha buscar o nosso alvo aqui macro do gráfico diário, que é o que eu citei para vocês desse gap do mês de novembro. Bom, acredito que seja só isso por hoje. Eu acabei não operando o índice, foi somente o dólar. Essa semana está somente o dólar porque eu estou vendo bons movimentos no dólar, então eu dou um foco bem maior para ele. E se você quiser aprender como contextualizar o mercado e ter um viés direcional para ele antes dele mesmo abrir, entre no nosso canal oficial do Telegram e participe de dicas e insights diários. E se você gostou do fechamento, curta, comente e compartilhe.